Olá pessoal, tudo bem com todos vocês? Hoje o assunto é compra e vendas de enxames de abelha, certo? Então vamos entender algumas coisas, alguns passos que você precisa estar ciente antes de estar adquirindo seu primeiro enxame de abelha. Então vamos trabalhar por tópicos, né? Primeira questão é a compra. O que eu preciso saber antes de comprar um enxame de abelha? A primeira coisa que você deve observar é a questão do seu estado. Cada estado tem uma secretaria de meio ambiente, ao qual essas secretarias trabalham juntamente ao IBAMA e hoje a ADAGRE, né? Cada estado tem os seus órgãos responsáveis. Então, assim, a legislação ela muda dependendo de um estado para o outro. Enquanto que um estado, às vezes, a meliponicultura é extremamente liberal, e outros estados podem ser um sistema mais privado, mais dificultoso, mais burocrático para você estar legalizando seu meliponário. É necessariamente obrigatório legalizar o meu meliponário? Vai depender do seu estado, da legislação de lá e como funciona, tá certo? Aqui no estado do Ceará, a gente tem uma lei bem mais suave, mais tranquila para a criação e manejo de abelha sem ferrão, tá bom? Mas vamos para o que interessa. Quando você for comprar um enxame de abelha, a primeira coisa que você tem que observar é a abelha que você deseja adquirir e trabalhar com ela no seu estado, tá certo? Ou na sua localidade. Você precisa estudar primeiro a respeito dessa espécie, saber as necessidades desta abelha, as dificuldades que essa abelha encontra, né? Dentro de um meliponário, questão de manejo, cultivo. Você precisa estar ciente disso, tá certo? É bom você estudar antes, você dar uma aprofundada nos seus conhecimentos antes de você estar adquirindo seu primeiro enxame de abelha. Porque a abelha, na natureza, ela se vira por conta própria. Ela não tem necessidade de produzir mel para o ser humano. Ela produz para si própria. Ela não tem necessidade de aumentar o seu enxame rapidamente para fazer divisões. Ela vai aumentar de acordo com o seu tempo, né, e com as suas necessidades, e vai enxamear quando houver realmente uma necessidade real, isso na natureza de enxamear e ela fazer uma divisão natural, tá certo? Dentro do meliponário, a gente costuma alimentar as abelhas no período de seca. Então, você vai ter que saber o período de baixa floração na sua região, porque às vezes não está chovendo, mas não significa que esteja sem alimentação para as abelhas. Então, havendo florada suficiente para as abelhas, não há necessidade dessa alimentação. A partir do momento que está havendo escassez de flores, porque a abelha não se alimenta de folha, ela se alimenta das flores, tá certo? O recurso da abelha é retirado principalmente das flores, tá certo? Então, quando não há esse recurso, ela precisa ser alimentada. Então, esse é um dos pontos chaves que você deve saber, é que quando você adquirir um enxame, você vai precisar alimentar em um determinado período do ano as suas abelhas. A não ser que sua região seja muito rica, né, questão rural, de floração. Porque não é todo local que tem uma vegetação bem verdinha, bonita, que significa que tenha flores naquele local ali para atender a necessidade de suas abelhas. E aí, às vezes, você pega um enxame bom, leva para sua residência, e aí esse enxame definha, morre, acontece algum problema e você fica, essa abelha não se deu aqui. Não é que essa abelha não tenha se dado, acontece que às vezes talvez não tivesse a floração adequada para aquela espécie de abelha, tá certo? Cada espécie de abelha nativa tem uma preferência por florações. Então, quando você for adquirir seu primeiro enxame, primeiro planeje bem o seu plantel para você ter florações de escape entre esses intervalos de seca para suas abelhas terem uma condição boa de se manter no meliponário. Segundo ponto, não compre abelhas, tá bom? Não compre abelhas nativas de criadores que você não conhece, tá certo? E principalmente se o enxame não estiver muito legal, tá certo? Você vai ter prejuízo. Outra coisa que você deve observar, principalmente quem vende abelha, precisa se lembrar que o comprador, ele não está comprando mel, ele está comprando um enxame de abelha.
Então, quem vai vender o enxame tem que se preocupar em mostrar a rainha, uma boa postura, e uma postura madura e uma postura verde. A postura madura representa a segurança da sua compra, porque às vezes na viagem a caixa balança, o líquido larval que está dentro, né? O líquido ali do alimento para as larvas, ele lambuza tudo, mata as larvas asfixiadas, e aquela postura verde normalmente é perdida no trânsito, né? Numa viagem, principalmente viagens longas. Aí as operárias vão roer aquele disco ali verde, vão desmanchar ele, e se não houver essa postura madura, vai retardar esse enxame que você adquiriu, por mais forte que ele esteja, e vai enfraquecer o enxame. Tendo a postura madura, vai sustentar o enxame, enquanto a rainha começa e dá início a uma nova postura verde, agora calma, equilibrada, no novo local, onde ela está ali fixa, tá bom? A questão do ninho, tá bom? Outra coisa, quando você for comprar uma abelha, se certifique de ver a caixa por imagens de vídeo. Se certifique que o vendedor vai lhe mostrar como é que está a postura, vai lhe mostrar a rainha na caixa, tá certo? Isso é muito importante. Se acontecer de não ter de você não conseguir pegar a rainha na filmagem, mas você vê que tem bastante postura madura, o disco está perfeitamente equilibrado nos seus tamanhos, tá bom? No seu nível, a postura andando direitinho, uma postura verde, bonita, é indícios de que há uma rainha na caixa, tá bom? Deformidades no disco, uma célula maior do que a outra, uma célula pequenininha, uma célula do tamanho da outra, mas com irregularidades de cerume muito forte em cima do disco, sinais de caixa zanganeira. Então não adquira enxames que você vê uma postura muito mal feita, deformada, tá bom? Uma postura que está com muitas falhas no disco, não é aconselhável você adquirir esse enxame, tá certo? Porque isso também tanto diminui o valor da caixa da abelha, tá certo? Como também é um risco para quem compra, principalmente marinheiros de primeira viagem. Pessoas que, outra coisa, não adquire enxame fraco se você não tem outras colônias daquela mesma espécie já residindo no seu meliponário. Porque vai acontecer que esse enxame ele pode encontrar dificuldades e vai definhar e vai morrer e você vai pegar o seu dinheirinho e jogar fora, tá certo? Então esses são os meus conselhos para você antes de você adquirir o enxame de abelha. Estude bem, prepare um local adequado para elas, tá certo? Para que elas possam desenvolver bem. Mantenha um ambiente equilibrado, questão da temperatura, tá certo? A temperatura é essencial, é muito importante para a caixa das abelhas. Procure manter no seu meliponário uma organização de manter cada espécie em um determinado local, se você usa um meliponário por condomínio. Se aquele meliponário só tem jandaíra ali, deixa só jandaíra naquele canto, só tiúba no outro, jati em outro local, canudo, cupira e assim por diante. Tá certo? Isso vai facilitar muito seu manejo na hora das divisões e das multiplicações. E quando você for comprar, dê prioridade a comprar pessoas que você conhece, que você acompanha, pessoas de confiança, tá bom? E quando você receber a sua caixinha de abelha, espere pelo menos, no mínimo uns 3 meses antes de você pensar em fazer uma divisão ou em você fazer qualquer coisa nessa caixa. Porque pelo menos durante um mês, essa abelha está num processo de adaptação do meio. Por mais que você compre, você mora no estado do Ceará, aí você compra a sua abelha e você leva para a sua residência mais ou menos uns 20, 30 quilômetros de distância. É uma distância mediana muito perto. Mas a floração dentro de um raio de um quilômetro já muda, tá bom? A vegetação já muda. A gente tem vários microclimas dentro do estado do Ceará, né? Áreas de Mata Atlântica misturado com caatinga, misturado com vegetação de cerrado, misturado com vegetação de mangue, né? Então aqui no Ceará é uma biodiversidade muito grande, tá certo? A gente tem uma mata predominante, mas a gente tem essa mistura, né? Dentro de uma mesma mata você consegue encontrar variações de flora dentro do mesmo ambiente, tá certo? Então, dependendo de uma localidade para outra, essa flora já muda, tá certo? E às vezes a abelha encontra dificuldade, porque ela já estava acostumada com um determinado tipo de floração.
e até ela entender que aquelas novas flores ali proporcionam para ela alimento, ela vai sentir um pouquinho de dificuldade. E é aí onde entra a intervenção do meliponicultor, que é alimentar essas caixas de abelhas, tá certo? Pelo menos durante 15 dias seguidos, né? Ter um acompanhamento alimentar e ter cuidado com as alimentações. Mas a questão de alimentação eu vou deixar para um próximo vídeo, tá certo? O vídeo aqui já está ficando bem longo. Mas essas são as minhas orientações para você que deseja adquirir um enxame de abelha, tá certo? Observe bem o que você está comprando, observe bem de quem você está comprando e lembre-se, depois que você adquire o enxame, depois que você compra, não existe garantia legal, tá certo? Você comprou, o enxame chegou na sua residência e ele definhou, não tem o que ser feito. Não tem como você ir atrás de quem lhe vendeu e dizer, ah, o enxame definhou, eu quero outro. Não, isso não existe na área da meliponicultura, tá certo? Então se certifique, estude bastante para você não fazer besteira e não perder os seus enxames, tá ok? Então não existe garantia na área da meliponicultura, tá certo? Mesmo tendo guia de GTA, nota fiscal, seja lá o que for, você adquiriu o enxame chegou na sua casa, morreu, já era, campeão. Tá entendendo? Já era, tá certo? Não tem como você ir atrás do dono e reclamar, e se queixar. Não vá se queixar, porque você não vai ganhar outra abelha. Você não vai ganhar outro enxame de abelha, tá certo? Então, é se conformar. Eu, particularmente, já tive grandes perdas, já gastei caro com caixa de abelha e cheguei aqui por conta da viagem, um problema que teve, um veneno, um fumacê, uma coisa que teve, eu perdi a abelha, prejuízo meu, não é prejuízo para quem vende, tá certo? Então fica aí as dicas do amigo Zamboc para você, você que gostou dessas orientações e dessas dicas, se inscreva aí no canal, me dê uma força, faltam apenas 800 horas de exibição pública para que eu possa estar monetizando o meu canal, isso vai me ajudar muito. Então você que gosta, né, dos vídeos que eu tenho apresentado aqui, tem acompanhado o canal, eu lhe peço que você também me ajude, tá bom? Compartilhando esse vídeo com amigos que estão iniciando, que estão querendo comprar um enxame de abelha, tá certo? Depois eu vou estar postando outros vídeos mostrando a situação dos enxames, como reconhecer uma caixa zanganeira, como ver que o enxame realmente está bom, tá certo? Para fazer a compra. E nós vamos trabalhar tudo isso, tá certo? Forte abraço para todos vocês que têm me acompanhado e até o nosso próximo vídeo.